Seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um novo episódio, A Hora da Ação, apresentado por mim, locutor Leonardo Lopes, e é diretamente para a sua web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo e você vem comigo que vamos ter um programa maravilhoso. É com imensa satisfação e alegria que começo mais um episódio A Hora da Ação. Espero que você também esteja muito motivado, assim como eu, porque cada semana eu trago aqui um conteúdo que de fato pode transformar a sua vida em amplos aspectos. E se você está nos acompanhando, nos últimos episódios estamos falando de um tema muito especial, um tema muito querido, que é a questão da prosperidade. E prosperidade é muito ampla, mas nós estamos abordando uma parte da prosperidade, que é um pilar, que é importante também, que é a parte financeira. E como base desse conteúdo, não é nada empírico, não é eu que estou falando isso para você. Temos uma base aqui científica do livro, de Benzuel, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Então os conceitos aqui não são simplesmente suposições, motivações, não, porque eu não trago aqui motivação. Eu trago aqui conteúdo que impacta de verdade se você praticar, que realmente pode transformar muitas coisas, mas é importante compreender esse aspecto não como algo de motivação, Não apenas esse conteúdo aqui que você saia, a cada podcast, tudo bem, eu boto aqui uma música animada, isso tudo é um clima que faz parte para que você possa se envolver da melhor forma e não se distrair com as coisas à sua volta. Mas é importante entender que isso aqui não é apenas para você ficar motivado por algumas horas e terminar o dia alegre, não. Isso aqui é para você entender, compreender, analisar da melhor forma e poder praticar. Então, o que nós aprendemos até aqui? Aprendemos as regras do dinheiro. Porque nós estamos falando de prosperidade, é óbvio que nós vamos falar da questão das regras do dinheiro. Porque se você não sabe as regras do jogo, como é que você vai jogar, Então tudo na vida tem regras. O dinheiro, a prosperidade também tem suas regras que precisamos obedecer. Simplesmente isso, Precisamos respeitar essas regras. Assim como as leis do universo, a lei da gravidade, leis da física, leis da matemática, tudo isso são leis, são coisas que são reais, você sabendo ou não, elas acontecem, Tem muita gente que não sabe que existem coisas, mas nem por isso essas coisas deixam de existir, Não significa que você, por exemplo, não sabe de algo, não significa que essa coisa não existe. Essa coisa continua existindo, só que você não sabe lidar, porque não conhece as regras. Então é importante conhecer as regras para jogar o jogo de dinheiro, claro que é fundamental. Entendemos também a filosofia de pensamento diferente, que é da classe pobre, da classe média e da classe rica, que eles têm uns pensamentos diferentes e com certeza você entendeu esse conceito, porque dei alguns exemplos aqui bem práticos e que é notável na sociedade a diferença de pensamento entre as classes sociais. Não é restrição alguma, não é preconceito, nada disso, mas simplesmente a gente entender que como a gente pensa, como a gente acredita, é como a gente executa e é como a gente conquista as coisas, ou não conquista. Tudo é fruto daquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós conhecemos. Então, não é simplesmente acreditar. Tem pessoa que fica ali preso somente no acreditar. E você acreditar não significa que você vai mudar nada. Significa, sim, o primeiro passo. Mas você precisa conhecer daquilo que você está acreditando. Não é simplesmente você imaginar algo e aquele algo vai acontecer. Não, você precisa seguir um caminho, seguir uma trilha. E é por isso que eu trago aqui essa trilha, esse caminho, para que você possa estar percorrendo. Perfeito? Então, agora nós vamos ir um pouquinho adiante, Seguimos esse caminho, mas eu vou entender aqui para você mostrar de uma forma mais clara, caso ainda você não tenha compreendido a importância de respeitar o jogo do dinheiro, as regras do jogo, Imagina que você está, por exemplo, vai fazer uma partida de futebol e você não sabe as regras do futebol. A mesma coisa com qualquer outro jogo. Jogos de xadrez, jogos de basquete, enfim. Você vai lá pro jogo, Começa a jogar e você, por exemplo, vai jogar basquete pensando que é as mesmas regras do futebol ou vice-versa. O que vai acontecer? Você vai começar a jogar tudo errado. Você vai começar a perder pontos e no final do jogo é fato que você vai perder.
vai cada vez mais te complicar, cometer faltas, cometer erros e cada vez mais se enrolando, infringindo as regras, levando cartão e cada vez mais vai ir para perder, né? Para fracassar no jogo de futebol ou qualquer outro jogo em si. Eu não entendo também muito de futebol, não é aquilo que eu mais gosto, mas simplesmente uma comparação bem fácil de entender, e você pode comparar com qualquer outra regra de qualquer ambiente, né? Até mesmo um país, quando você vai para outro país, e se você não entender as regras daquele país, o que vai acontecer? Você vai poder até cometer crime. Tem lugar que é proibido você jogar, né, papel de bala no chão, e tem local que é praticamente normal. Não tô dizendo que é bom jogar isso na rua, claro que não é bom, mas tem local que é natural, as pessoas jogam e não é crime. Tem outros locais que é crime você fazer isso. Então, dependendo, né, das coisas, da situação onde você vive, de onde você está, você tem que entender as regras, e para que você possa viver aquela situação da melhor forma, isso em qualquer área, né? E na questão do dinheiro a mesma coisa. Se você quer conseguir fazer o dinheiro prosperar, você precisa entender quais são as regras do dinheiro para conseguir, né, ir evoluindo. Não é a parte de mágica, não existe isso, não há algo que você vai fazer que vai haver um milagre, algo da noite para o dia. Sempre ressalto muito isso porque às vezes, né, a nossa mente quer buscar um atalho, quer algo fácil, e não existe esse algo fácil. O que existe é você conhecer o caminho e começar a trilhar. Então entender as regras do jogo é fundamental. Por quê? A gente muitas vezes, quando não conhece as regras da situação onde a gente está vivendo, de qualquer jogo, o que a gente sente? A gente se sente impotente, como se a gente não tivesse domínio sobre aquilo que estamos fazendo. Imagina você fazer uma prova, né? Um exemplo mais claro ainda possível, né? Você está fazendo ali uma prova sobre qualquer assunto e você não domina aquele assunto. Você vai se sentir ali um tremendo idiota, um tremendo burro. Por quê? Porque você não domina aquele assunto, você não sabe as regras, né, de como responder aquelas questões. Então, é fato que você vai sair dali, né, com nota zerada ou, né, quase zerada. Por quê? Porque você não conhece as regras do jogo. E na parte financeira acontece muito isso. Quantas pessoas não conhecem as regras, né? Não sabe como funciona, não sabe como funciona nada desse mercado, acha muito confuso. E até mesmo, eu não vou dizer que não é confuso, tem coisas que são confusas mesmo. Enfim, a economia do país não é algo fácil de se compreender, mas é algo importante de se estudar e se entender, porque se a gente vive nessa economia, como é que a gente não vai entender? Não faz sentido, né? A menos que você não queira ter a sua economia boa, porque se você não entende, como é que você vai conseguir acertar o que está errado? Primeiro precisa compreender. Então, quando a gente não compreende, a gente se sente impotente. Assim como quando a gente está num país novo, que a gente não sabe falar a língua correta, não está entendendo nada, não sabe a cultura, não sabe nada que está acontecendo ali, a pessoa se sente impotente, né? Não sabe nem como agir, o que falar, como se comunicar, você fica, né, sem ação. E é assim que acontece com uma grande maioria da sociedade. A pessoa não sabe nem por onde sair daquela situação. Quantas, né, pessoas mesmo querem mesmo, têm força de vontade de trabalhar, de fazer algo, mas não sabem por onde agir, parece que rodam em círculos, né? Por quê? Porque não compreendem qual é o caminho correto e se sente impotente. Na questão financeira, muita gente se sente impotente aonde? Perante os bancos, perante instituições financeiras. Quando a pessoa vai lá no banco, parece que está todo mundo debochando, e orientam sempre da forma que eles querem, não a forma melhor. Se você vai perguntar, por exemplo, para um gerente como fazer um investimento, algo semelhante, ele vai dar o que é melhor para ele, porque ele vai ganhar comissão por isso, né? Então você não vai estar tomando a melhor decisão porque você não conhece, vai acreditar no que ele está dizendo e ele vai dar a melhor opção para ele, né? Então, isso que ainda a maioria não conhece, né? E acredita que eles, né, o pessoal lá do banco é que vai dar a informação correta. Não, né? Isso é um grande mito que o livro nos tira. Essa questão de a pessoa achar que somente o banco lá, o gerente vai dar a informação melhor. Pelo contrário, eles vão dar informações que é melhor para eles. E pode até na hora ser um pouquinho bom para você, parecer ser. Por quê? Porque claro que ele vai te vender algo que aparentemente seja bom, só não vai conseguir te vender. Toda oferta, toda venda precisa ser algo atrativo, mas ser atrativo não significa que é o melhor, não significa que é bom, por mais que pareça ser. A venda, se você trabalha com vendas, você precisa também praticar essa arte, você precisa colocar aquele produto como sendo o melhor para a pessoa, porque senão você não consegue vender nada. Então o bancário, ele faz esse mesmo jogo, ele não está fazendo errado, ele está fazendo o trabalho dele, e só assim ele consegue prosperar, né, onde ele está trabalhando, ele tem que fazer isso, né? Mas se você quiser entender mais a fundo e não cair neste jogo,
você precisa compreender como funciona as questões financeiras. Muitas vezes você está quitando uma dívida, pedindo mais empréstimo, vai se enrolar cada vez mais, não vai sair dali nunca, né? Vai cada vez se enrolar. Outra dica que o livro também nos orienta: não fique pedindo mais empréstimo para quitar o que você já está de dívida, né? E milhares e centenas de pessoas na sociedade acabam se enrolando cada vez mais em dívidas porque pedem ou multas de empréstimos, fundo especial e diversas formas, né, de simular como se fosse um analgésico, né? A pessoa está tomando ali para parar aquela dor naquele momento, mas não está lá curando o real problema, não está, né, entendendo como solucionar da melhor forma, então está dando ali um remedinho, né? Algo que naquele momento vai tirar a dor. Parece ser que vai diminuir um pouquinho a dívida e quando reparar no próximo mês está maior e cada vez, né, mais a pessoa acaba sem ter por onde sair. Então, por onde vai começar a você tomar ação? O livro nos dá algumas regras, né, bem simples, né, e também mostra o contexto do Brasil, porque os juros aqui são tão altos. O juro do Brasil é um dos juros assim mais elevados do que vários outros países ao redor do mundo. Tem países que nem agiotas cobram tão caro de juros quanto os bancos aqui. Por quê? Porque aqui é basicamente um monopólio nessa questão bancária. Claro, recentemente está vindo novos tipos de bancos online. Isso tudo ajuda, porque não fica um monopólio apenas de alguns bancos, mas a maioria, né, ainda a sociedade não consegue enxergar as outras possibilidades, então fica focado ali simplesmente em 4 instituições bancárias que são as principais. Não vou falar aqui os nomes das 4, 5, porque eu não vou fazer propaganda, não estou recebendo nada para estar aqui anunciando os bancos. Mas assim, você sabe que existe na mente popular, na televisão, propagandas de praticamente uns 4, 5 bancos que são os que dominam a sociedade. Quando a pessoa pensa em banco, logo pensa naqueles, né? Alguns do governo, alguns outros são privados. Mas enfim, a maioria só pensa naqueles e não se expande, não conhece, né, outras possibilidades. Então, eles cobram sempre taxas altas de cartão e cada vez mais a pessoa vai achando que está fazendo a coisa certa e quando está fazendo a coisa ao contrário. Então, é um ponto especial aqui que o livro também nos aborda e eu, pela minha experiência, também pratico isso e vejo que é realmente muito bom conhecer mais a fundo e não acreditar diretamente o que a mídia está te promovendo, o que a publicidade te promove, né? Porque a publicidade tem o interesse dela e você precisa ter o seu interesse, não cair no interesse dela. Então, enxergar, né, essa visão, a amplificação disso tudo, o que está por trás das coisas que te colocam como sendo verdade é fundamental, porque se você acredita com aquilo que é passado, tudo que vem até você e não filtra nada, você vai sendo influenciado por tudo que vem, e tudo que vem muitas vezes não é bom, e na verdade a maioria das vezes não é. Se você não reter, não entender o que está sendo falado ali, você vai ter interpretações e ações totalmente contrárias a você mesmo, que vai favorecer outras pessoas, mas não vai favorecer você. Então, entender o contexto, né, que você está atuando na vida é muito importante. Na questão financeira especialmente é muito importante. É uma questão que muita gente não estuda, muita gente não para analisar, não para interpretar, não sabe porque o Brasil tem juros altos, não sabe porque quase nada da economia. E quando tem algum programa falando de economia, muita gente acha chato. Tudo bem, a parte matemática às vezes é realmente meio complicado, mas é preciso dá-se um esforço, né, quando você quer mudar algo que você quer, né? Se você quer mudar algo, você precisa se esforçar para que aquele algo mude. E se você se depara com algo que, isso eu não conheço, eu, né, vou fugir, aí você nunca vai sair daquela situação. Então, temos duas atitudes. Quando nós não sabemos algo, nós precisamos encontrar a solução para aquele algo, encontrar o conhecimento, porque através do conhecimento você chega à solução. Então, encontrando conhecimento para a saída daquele problema, você vai encontrar a solução. E aí, quando encontra a solução, também tem outra questão. Você precisa saber tomar a atitude de se posicionar, porque às vezes você tem receios, mesmo acreditando, ao mesmo tempo você não acredita. Por quê? Porque nós, como humanos, né, nós temos algo em nossa mente que faz a gente agir baseado no que as outras pessoas agem, né? Quanta gente não sabe nem por que faz isso, mas pensa, bem, todo mundo faz isso, eu vou fazer também, né? E isso é um desastre total, porque em geral a sociedade não está bem, não está indo bem. E se eu for pensar como a sociedade está e eu querer fazer aquilo que a sociedade faz, eu vou estar indo a caminho do mesmo lugar. Então eu não posso, né? E se você também quer ser diferenciado, não pode seguir aquilo que a maioria segue, porque é só você analisar. A maioria está onde eu quero estar, a maioria sente aquilo que eu quero sentir, vive aquilo que eu quero viver ou não. Se você não quer viver como a maioria vive, então não tem por que fazer o que a maioria faz.
mas é instintivo, né? É do ser humano a gente querer pertencer às pessoas, né? Pertencer a grupos sociais e entender que todo mundo está fazendo isso, eu também preciso fazer, não posso ser excluído. Então aquela mentalidade assim de querer se pertencer a lugares que não é para se pertencer, né? A gente precisa elevar o nosso nível e sim pertencer a grupos de pessoas que saem dessa maioria e vão para uma parte específica e se elevam, né? Se distanciam da grande massa popular. Isso é um pouco forte, mas é verdade, né? E você vai compreender se realmente analisar passo a passo daquilo que a gente vai falando aqui a cada episódio. Então, uma orientação, vou falar aqui algumas orientações, né? Regras essenciais para que você consiga, por exemplo, resolver muitas coisas da sua situação financeira, como por exemplo até dívidas. A primeira regra que o livro nos orienta é nunca pedir orientação para funcionários de banco. Por quê? Porque quando você pede orientação, aquilo que eu falei agora há pouco, eles vão dar a sugestão melhor para eles, porque o que estão preparados ali? Estão preparados para te vender crédito. Então, com certeza, a solução que ele vai dar é algum crédito, né? É algum financiamento, é parcela, sei lá o que. Ele vai te oferecer alguma forma de crédito, porque eles estão preparados para te vender crédito. Então é óbvio que o que vai fazer melhor é vender crédito, e se você não se ligar, vai comprar aquele crédito e vai se enrolar cada vez mais, porque ele não vai te ensinar como você, né, organizar, né, saber entender mesmo a fundo. Não, ele vai só te oferecer mais crédito, não vai se importar se no próximo mês você vai ter que procurar mais, até que você não vai ter mais onde puxar. Eles vão esticando daqui, esticando ali, até que não tem mais onde você puxar. E tem a segunda ação, a segunda regra essencial, que é parta para o tudo ou nada, né? Segundo o livro, segundo os conceitos, né, de Benzuel, tem dois posicionamentos quando você tem dívida. Ou você quita tudo de uma vez, ou então você não quita aquela dívida. Por que não quitar? Porque se você quita uma parte, o que acontece? No próximo mês, nos próximos cada vez mais vai aumentando. E chega um ponto que os juros sobre juros que está tendo daquela dívida vão ser maiores do que aquilo que você pagou. Então você está ali girando no mesmo lugar e cada vez está se afundando mais. E é verdade, está mesmo se afundando, não é impressão não. Cada vez mais a pessoa vai se afundando, justamente porque os juros vão aumentando proporcionalmente aos meses que vão passando. Então não adianta você pagar um pouco, né? Ou quita ou não quita, por quê? Mas eu vou ficar com o nome sujo, vai acontecer um monte de coisa. Sim, mas pelo menos o que acontece, né? Pelo menos você não está perdendo, porque se você pagar um pouquinho aliviando aquele mês, no próximo vai vir mais e mais, mas em um momento você não vai conseguir, vai ficar com o número sujo do mesmo jeito. Então, ou quita tudo de uma vez, ou então não quita e busca uma fonte de renda, né? Como eu também já falei nos outros episódios, que a solução que você pode estar agora pensando, beleza, essas regras são boas, mas como é que eu vou multiplicar o que eu tenho? Não existe mágica, existe múltiplas fontes de renda, né? E eu expliquei melhor também nos outros episódios esse conceito, que é um conceito fundamental para prosperar na área financeira, ter múltiplas fontes de renda. Você não depender de apenas uma fonte para se manter. Não pode depender apenas de um emprego, apenas de um negócio. Não, você precisa ter múltiplas fontes de renda e especialmente de áreas diferentes, né? De áreas que, se uma quebrar, você vai ter outra, para você não ficar dependendo de uma. E tem gente que pensa, eu vou ter 2 empregos. Não, 2 empregos não é garantia, não, porque você está dependendo de um só ativo, que é a sua força. Depende, pergunta agora para você mesmo, se eu agora, a partir de agora, eu não puder mais trabalhar a partir de amanhã, né? Acontecer algum problema, sei lá, qualquer tipo de problema seja, de saúde ou com alguém da família, e você não possa mais trabalhar. Quanto de dinheiro vai cair na sua conta a partir do dia de amanhã? Então, reflita sobre essa questão. Porque se você pode até trabalhar muitas horas por dia, mas você não está construindo algo que não dependa de você, se algo acontece, você fica nas mãos de outras pessoas. Isso acontece com muita gente. Tem pessoas de idade, né, de 60, 80 anos, e que vivem dependendo de outras pessoas. Por quê? Porque não tem mais condições físicas. Trabalhou pra caramba, mas agora não tem mais condições físicas de trabalhar e precisa ser sustentado por outra pessoa, né? E é isso que acontece, porque a aposentadoria hoje não dá pra nada e cada vez mais vai dar menos, né? Isso é a tendência, isso é a realidade do que é. Então, a verdade é que não pode depender da sua força de trabalho única e exclusivamente. Você precisa sim, com a sua força, construir ativos que não vão depender diretamente da sua atuação, porque você vai chegar um momento da sua vida, mesmo que você tenha uma saúde de ferro, que você não vai conseguir mais trabalhar, isso é fato, né? E você não vai querer ficar dependendo de outras
pessoas, né? Quantas pessoas dependem e vivem tristes na velhice, por quê? Porque passam por situações complicadas financeiramente e vai passar por problemas também de saúde, porque se você não tem condições com um bom médico, obviamente vai estar muito mais propenso a pegar doenças, a não se cuidar, a não comer bem, não comer comida saudável, e cada vez mais você vai se matando, se autoflagelando. É isso. Então, se buscar prosperar é um ato de amor consigo mesmo e um ato de amor com o próximo, porque se você conquista a independência financeira mesmo, ou simplesmente você consegue realizar aquilo que você tanto deseja, você vai estar trazendo alegria para você mesmo, não dependendo das outras pessoas, ajudando aquelas que estão contigo, então você só vai trazer energias positivas. Então aquela questão daquela crença muito falsa sobre riqueza está associada a pessoas ruins, nada a ver. A riqueza traz muitas coisas positivas para você e para as pessoas que estão à sua volta, Isso é uma realidade, isso é uma verdade absoluta, que é preciso tirar essa crença que vem não sei da onde, mas que ainda existe essa crença de associar riqueza com pessoas ruins, talvez porque lá no passado quem era rico eram pessoas que matavam outras, que eram reis, que dominavam. Não, mas a verdadeira riqueza não é esse tipo de você querer ser superior a outra pessoa, mas não, é você querer o melhor para você e o melhor para aqueles que estão à sua volta, criar um ciclo de amor, E é isso que é a verdadeira prosperidade, e é não somente a parte financeira, mas com a parte financeira, que é um dos pilares que eu falei na aula anterior, no último podcast, que na verdade nosso podcast só tem verdadeiras aulas, conteúdo de verdade, conteúdo baseado em livros, conteúdo baseado também na minha experiência, nos meus pontos de vista, claro, mas conteúdo que busco trazer aqui nada empírico, nada de suposição, nada de ditados populares. O que eu trago aqui é verdades que são realidades mesmo, que se você testar, se você executar, de fato vai comprovar por você mesmo que é verdade o que eu estou dizendo aqui em todos os episódios, Então, é isso, Muito simples, não é complicado de se compreender esses conceitos, mas por negligência mesmo, às vezes nós simplesmente ignoramos. Então, entenda que é preciso a gente construir múltiplas fontes de renda e não seguir o que os banqueiros dizem, não simplesmente ficar no que a maioria das pessoas vivem, porque você não quer viver o que a maioria vive. Se você está aqui, você quer ser diferente. Se você está aqui, você já está fazendo diferente, porque muita gente agora, nesse exato momento, está por aí farreando, fazendo qualquer coisa que não vai dar sucesso para a vida delas, Elas podem até ter um sucesso ali momentâneo, mas não vai ter um sucesso pleno e constante. Então, é isso, é se esforçar um pouquinho agora, se esforçar um pouco mais para que você possa viver aquilo que ninguém vive ou que pouca gente vive. Faça 100% mais de você, busque o máximo de você, faça o seu 100%, porque todos nós temos uma potência que você mesmo não imagina, vou dar aqui um exemplo simples, Você pode achar, mas eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz, beleza. Então, entenda um simples conceito, um simples exemplo, Que imagina que alguém da sua família está passando por algum problema e você precisa de arrecadar um pouquinho mais de dinheiro para ajudar a tratar aquele tratamento. Com certeza você vai fazer o seu melhor para conseguir aquele valor, vai trabalhar o dobro, vai pensar, vai estudar, vai fazer o que for, vai pedir ajuda para conseguir realmente salvar aquela pessoa ali, se ela estiver dependendo de algum valor para fazer alguma cirurgia ou algo do tipo. Então, significa que você vai multiplicar as suas forças, vai fazer coisas que você nem imaginava, mas você vai com certeza conseguir, se pelo menos não conseguir realizar, você vai conseguir mais do que você ficasse parado. E não precisa ter um problema, isso que eu preciso, quero transmitir para você. Não espere ter um problema assim grande para você tomar uma atitude. Busque tomar uma atitude nas pequenas coisas para realmente impactar e mudar, porque às vezes a gente se acostuma com o que a gente está vivendo e nem pensa em mudar, mas é importante sim mudar. Você não pode se acostumar com uma realidade escassa, não pode se acostumar por mais que dê para ir vivendo, não, saia dessa escassez, porque se algo acontece, você vai estar limitado, você está preso, A gente falou também no podcast anterior que é muito importante, foi os 4 elementos para ser feliz, a questão da liberdade, é importante você ser livre. Para ser livre você precisa dessas questões,
né? Você não consegue ser livre sem ter condições financeiras, você não consegue viajar, você não consegue visitar talvez um parente seu que está em outro país, né? Às vezes nem mesmo fazer uma ligação internacional você consegue fazer. Então vamos entendendo que é muito importante quebrar essas crenças em relação à prosperidade. Então, estamos aqui caminhando para o final do nosso podcast e esse episódio realmente é forte, esse episódio é para praticar, não é simplesmente para você estar ouvindo, se motivar, não é motivacional, não trago aqui conteúdo de motivação, mas meu intuito é que você se motive a tomar atitude, tenha motivos para a ação. Então, acaba se tornando uma motivação. Por quê? Porque o que eu trago aqui é o motivo para você tomar uma ação, tomar atitude, né, de transformar aquilo que você não está bem na sua vida. Sempre é o objetivo. É exatamente isso. Então, o que vai acontecer nesse caso que o livro está falando aqui de caso você tenha alguma dívida, eu vou cada vez pedir mais crédito? Não peça mais crédito, quite ou simplesmente deixe a dívida, busque fontes de rendas para poder, quando quitar de uma vez só, né? Não fique cada vez mais se envolvendo, pedindo crédito e daqui a pouco você vai estar mais ferrado ainda, né? Essa é a situação que a maioria da sociedade vive se enrolando e naquela expressão que a gente fala, né? Bola de neve. Por quê? Porque cada vez mais uma dívida vai puxando outra. Vai negociando e quando você vê, você está afundado de dívida e mais difícil será de pagar. Então, buscar novas fontes de renda é principal. Você não precisa ficar sempre rodando no mesmo lugar, acreditando nas mesmas coisas que você acredite. Comece a acreditar na verdade, encontrar a forma correta para sair da situação que você se encontra. Perfeito, né? Estamos agora, chegando aos últimos minutos aqui do nosso episódio A Hora da Ação. Espero que você tenha realmente compreendido cada um desses conceitos aqui, né? E para finalizar, vou trazer aqui também mais algumas dicas, algumas sugestões para você, né, do livro, que ele diz o seguinte: é importante, além de todo esse conhecimento que você tem, além de tudo isso, né, de entender essas dicas que foram passadas aqui, também ter controle emocional, porque é muito comum, é muito natural quando a gente está numa situação de endividamento ou enfim, situação meio complicada, a gente fica com o emocional abalado, e quando o nosso emocional está abalado, a gente entende como se não há uma luz no fim do túnel, a gente se sente atolado em meio de situação como se fossem maiores que nós, né? E na verdade você não pode colocar o problema como maior que você precisa ser maior que o problema, então é preciso ter controle emocional, porque quanto mais você se apavorar, mais difícil vai ser para você ter ideias. E para você ter novas fontes de renda, é preciso ter ideias, né? Ideias criam negócios, ideias abrem portas. Se você tiver com o seu controle emocional abalado, vai ser muito difícil ter novas ideias, né? Então essa é a última dica aqui do episódio de hoje, é que você consiga dormir tranquilamente, acordar, planejar como você vai poder fazer uma nova fonte de renda no outro dia, como você vai poder ganhar mais um pouco, né? Pensar em novos ativos financeiros, novas oportunidades que se abrem a cada momento, né? Por mais que você veja aí muitas pessoas negativas à sua volta dizendo que está cada vez mais difícil, não. Ao mesmo tempo que muitas pessoas, se ferram no mundo, né? Se endividam, empresas fecham, há quantas outras prosperando, tantas outras obtendo sucesso. Então se posicione, entender como as pessoas estão prosperando, não entender como aquelas não estão. O que muitas vezes a gente faz, é tentar entender por que as coisas fracassam, e ao invés de tentar entender, mapear aquelas que tiveram sucesso, né? Olha como é controverso, mas é o que a gente faz muitas vezes, né? Então, em vez de você tentar analisar aquilo que não está indo bem, busque entender aquilo que deu certo, como deu e como você pode tirar dali um ensinamento para você praticar no seu próprio negócio, tá ok? Meu forte abraço para você, e aqui deixo o meu convite para que você acompanhe na próxima semana, a nossa sequência aqui do nosso conteúdo sobre a prosperidade financeira. Convide seus amigos, convide seus familiares, aqueles que realmente querem transformar a sua vida. Até lá, até a próxima semana, e fique aqui acompanhando a nossa programação Web Rádio CBR, que você com certeza vai se surpreender. Até a próxima semana, um forte abraço do seu locutor Leonardo Lopes.